Olá, Rondônia, muito boa noite. Que semana que nós tivemos. Que semana. O Lula foi confirmado. Ele lavou dinheiro, tem provas. O STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, confirmou. Confirmou, tem prova. Aquilo tudo que o Léo Pinheiro falou está corroborado com provas. Então não adianta ficar dizendo que é preso político. Esquece esse assunto. Apesar do STJ ter feito o seguinte, ter reduzido suas penas e reduzido a pena pecuniária, né, que era a multa por ter recebido dinheiro, saiu de não sei quantos milhões para outros milhões. Tudo isso reduzido significa o seguinte, que o seu Lula vai continuar preso. Aliás, se ele for condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, por ter se apropriado indevidamente de dinheiro, significa dizer que ele roubou. E lugar de quem rouba é na cadeia. Estamos lá? Estamos conversando? Vamos lá então para outro assunto, porque esse aqui já está morto. Isso aqui é vaca fria. Ah, e o Lula pode sair lá no futuro, Léo? Vai, um dia vai sair. Se não morrer na cadeia, sai. E é provável que possa ter saído. Se não pegar nenhuma condenação este ano, pode sair lá pelo mês de setembro, outubro, com a tornozeleira no pé, para cumprir a sua prisão em casa. O que não significa dizer que é inocente. Esquece essa história de inocência. Não há inocente no meio dessa roubalheira que o PT fez no Brasil. Estamos conversados? Estamos. Ah, mas todo mundo do PT roubou? Não. É porque foi algo que foi feito assim desse jeito. Foi um aparelhamento. Tem mais uma coisa. A Previdência Social é deficitária ou não é deficitária? Claro que é deficitária. Se você for pegar a Previdência Social da forma como está hoje, continuar tocando, lá pela frente, quem está entrando agora no sistema não vai receber a aposentadoria, não. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou aposentado. Eu sei exatamente o que é que eu estou falando e as dificuldades que eu tive para chegar até aqui. Vamos lá. Ninguém vai morrer trabalhando e não vai ter aquela história de que vai precisar trabalhar 100 anos para continuar para poder receber a aposentadoria, não. Não é nada disso, mas muda o sistema. Quem está entrando no sistema hoje é bom começar a preparar o seu pé de meia. Tem a parte do INSS, mas faça o seguinte, faça uma aplicação para ter alguma coisa lá no futuro. Estamos conversados? Vamos falar então de quê? Eu reservei para a gente conversar esta noite aqui sobre engenharia. Peguei um amigo meu, com quem a gente tem um convívio já de muito tempo, Cláudio Vidal. Tem cabelo branco, 70 anos de idade, faz parte. Quer dizer, já viu muita coisa acontecer. Eu estava falando aqui, abrindo o programa, falando essas coisas aqui assim, ele balançando a cabeça. Sabe, nós vivemos essa coisa toda, esse tempo todo. E aí, eu me lembrei de uma música lá dos anos 60. Caía à tarde feito um viaduto. O viaduto Fortran, não vou me lembrar do primeiro nome, Fortran, caiu no Rio de Janeiro. Aí o músico João Bosco, Aldir Blanc e João Bosco fizeram essa música, Caía à tarde como um viaduto. Como cai um viaduto? E de lá para cá, a gente assistiu muita coisa no Brasil. A gente assistiu aí agora a tragédia de Brumadinho. Vimos aqui uma tragédia bem menor, mas tragédia também, porque toda vez que explode uma barragem, não estou falando dessa última não, estou falando de Apertadinho. Aquela lá em Venena, que matou gado, matou gente, derrubou casa. E a gente está vendo essas coisas acontecendo aí. Eu trouxe o tema engenharia no Brasil para a gente conversar hoje aqui com o Cláudio, dizer que é um prazer, como sempre, recebê-lo aqui, agradecer, porque eu sei que você está cheio de coisas. Você é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e está fazendo doutorado, agora o mestrado em outro tipo de engenharia. Pós-graduação. Obrigado. Pós-graduação. Exato. Léo, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando e vão acontecendo. Toda obra é uma forma de vida, e como toda forma de vida, ele requer um tratamento, uma manutenção. Eu sempre digo, quando vou fazer minhas palestras, eu digo para as pessoas o seguinte, a responsabilidade dos engenheiros é muito grande, a responsabilidade nas nossas costas. Por exemplo, o médico, quando mata um paciente. O engenheiro, quando erra, mata centenas, dezenas, centenas de milhões. Então, nós temos que ter muito cuidado. E as coisas vão acontecendo e a engenharia vai evoluindo. Por exemplo, aqui dentro de Porto Velho nós temos um exemplo vivo. Aquele edifício do Aquários, se fosse antigamente, ele ia ter que ser implodido. Hoje, nós recuperamos. Quando aconteceu o caso, eu fui procurado pelo Irandê, que é meu amigo particular, e eu orientei no sentido de que procurassem
uma empresa em São Paulo que verificaria. Hoje você, na área de saúde, você entra naquele tubo, aí sai de lá fora, tem tudo que tem dentro do seu organismo. Ou seja, tem uma tomografia do teu computadorizada. Teu corpo todinho, computadorizado. A engenharia também evoluiu, Léo. Então nós temos hoje equipamentos que você passa no edifício e ele vai te dar as informações de cima e embaixo. Onde é que está errado, onde é que está o erro. E o Irandê fez isso. E como na medicina antigamente, você tinha um problema de coração, estava morto. Espera ir embora, né? Aí foi evoluindo, aí começou o quê? Troca uma veia, troca o coração. Troca a válvula. Bota uma válvula. Então a engenharia também evoluiu. Então o caso do lado do edifício do Irandê, foi detectado que havia um erro de projeto do 6º andar ao térreo. Então a solução, trocar os pilares. Se o problema fosse das lajes, se trocava as lajes. Então você teve duas soluções, ou trocar os pilares ou fazer um pilar de reforço. E aí é o seguinte, se fosse antigamente, tem um erro do 1º ao 6º, não sei quantos andares são lá, quantos são? 12? Não, 13, não sei, parece. 13. É um número terrível. Mas vamos lá, se fosse do 1º ao 6º, antigamente é o seguinte, derruba porque não tem jeito, como é que você vai reforçar o pilar? Mas hoje tem. Isso. E foi feito aqui. Hoje, Léo, o edifício do Aquários é o edifício mais seguro que tem na cidade de Porto Velho. Se tiver um terremoto, cai tudo, mas ele não. Ele fica. Por quê? Porque o problema dele, que foi detectado do 1º ao 6º andar, ele tinha duas soluções. Ou você trocava o pilar, ou você fazia um pilar de reforço. E foi optado por fazer o pilar de reforço. Você pode passar lá hoje, que do lado de fora você vê, até o 6º andar você vê um pilar externo. Isso. Então, se o Irandê me der a cobertura, eu vou morar lá. Agora, e não sai de lá mesmo que na hora do terremoto. E você, que é leigo no assunto, que não sabe o tratamento que foi dado lá, você teria coragem de ir? As pessoas que compraram teriam? Não. Então, como eu disse para ele, o Irandê, você tem dois problemas. Um técnico, que a gente resolve, e um comercial, que eu não sei como você vai resolver, que até hoje não foi resolvido. Mas que a gente está ajudando aqui agora com essa conversa, inclusive. Mas isso daí eu posso afirmar taxativamente, porque tenho conhecimento de tudo que foi feito lá. Entendeu, Léo? Eu me lembro que você esteve lá na primeira hora, na hora que aconteceu o problema. Quando aconteceu, ele me chamou, eu fui lá olhar. Fui eu, João Alfredo, que é outro colega que entende de estrutura também, depois levei o Arne, são engenheiros que entendem de estrutura. E então, Léo, a engenharia tem evoluído. Em função de quê? Em função dos acontecimentos. Esses prédios que estão ruindo aí, a engenharia já criou um novo ramo, que é a engenharia diagnóstica. Então, hoje... Que é é o que eu estou fazendo pós-graduação. Então, essa engenharia, ela cuida justamente disso. A causa e a solução. Só porque a gente já está falando a respeito desse assunto, eu vou lhe perguntar, aquele caso lá do Rio de Janeiro tem a ver com isso, com a estrutura de terreno, a estrutura de como foi feita essa coisa toda? Mas você me segura só um minutinho, que antes eu quero falar de Socibra. Socibra, meu parceiro de todos os dias e que quer ser parceiro da sua vida todos os dias também. O Dia das Mães está chegando e a Socibra preparou muitas novidades para você vir e escolher o presente da sua mãe. É isso mesmo, são várias opções para você presentear, como artigos decorativos. Você vai encontrar porta-retratos, quadros, luminárias e muito mais. Também tem bolsas, copos, xícaras personalizadas, necessaire, kit maquiagem e muita coisa que a sua mãe vai gostar. Aqui na Socibra também tem várias opções de embalagens para presentear. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente não pode deixar de falar também do Shopping da Saúde, que está com toda a linha ortopédica com 15% de desconto até o final desse mês. E lógico, vários produtos com os melhores preços da capital. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, com Tabajara, número 3091. E o telefone é o 3211-7700. Socibra, tudo o que você precisa em um só lugar. Não perca mais tempo e vem conferir. Casos do Rio de Janeiro em que a gente teve ali uma tragédia. Se bem que, olha, que eu me lembro, cidades daqui que eu me lembro, e que eu já morei. Rio de Janeiro, Salvador, algumas cidades, alguns trechos de bairros em São Paulo, Santos. Naquela região ali que você tem encostas, é realmente um local muito, muito complicado para você fazer alguma coisa. Teresópolis,
enfim, é bastante complicado, né? Caso lá tem a ver com isso, com... Léo, para engenharia, nós não temos problema de encosta, problema nenhum. Dá para fazer Dubai em cima do mar, né? O grande problema, tá certo? Nós fazemos canais por debaixo do mar e tudo, não tem problema nenhum. Fazemos viaduto dentro de montanhas. O grande problema é que precisa ser feito projetos, precisam ser feitos estudos. Então, veja bem, quando acontece o problema, aí é que vou tomar providências. Mas a nossa legislação, os nossos legisladores estão tomando todo cuidado em função dos acontecimentos. Eu selecionei aqui, Léo, alguma legislação que eu vou ler aqui para você, não deu para gravar porque são muitas. Está sem óculos? Porque elas estão sendo feitas. Está lendo sem óculos? Com certeza. Viu, Léo? A letra é 18, gente, é isso. Projetos de lei em andamento no Congresso Nacional. Aí nós temos, primeiro, o PL 6994/2002, que tem também emendas do Senado 5506. Isso aqui criminaliza o exercício legal da profissão de engenheiro. Ou seja, quem for construir, se não tiver o engenheiro para poder acompanhar e dizer que está tudo certo, vai ser crime. Porque atualmente, Léo, o que é que acontece? O cara é notificado e acabou. Esses caras que estão fazendo, esses milicianos que estão lá no Rio de Janeiro, construindo e vendendo, que estão caindo, agora ultimamente você tem assistido, não é outra coisa não, é exercício legal da profissão, tem que ser preso. Pega lá um meia colher, mais um mestre de obra e põe lá e acabou. Pedreiro sabe mais do que engenheiro. A PL 1013, que eu tive audiência juntamente com o ex-presidente Nélio, estou tentando com o atual presidente do CREA, junto ao governador, tivemos reunião com o governador Confúcio e tivemos reunião com o prefeito Hildon Chaves, a respeito da criação das carreiras de Estado de engenharia, arquitetura e agronomia. Então, o que é que me levou a conversar com esse pessoal? Foi justamente essa matéria que eu tive conhecimento que estava em andamento no Congresso Nacional. O que é que significa isso, Léo? Significa a estrutura, tá certo? Voltada toda, engenharia, tudo que é engenheiro junto. Agrônomo, tudo que é agrônomo junto. Arquiteto, tudo que é arquiteto junto. O que é que acontece hoje no Estado, na Prefeitura? Você tem a Secretaria de Saúde. Aí a Secretaria de Saúde tem um departamento de engenharia. Aqueles engenheiros ali, eles só vão se mexer com a parte, tá certo? De medicina. Aí você chega na Secretaria de Obra, de Educação. Aí tem o departamento de engenharia que só cuida de escola, disso e daquilo. Assembleia Legislativa. Mesmo precisa de assessoria para isso, nesse Precisa. sentido. Então, eu conversei com o governador Confúcio, conversei com o prefeito Hildon, explicando para ele, mostrando para eles a vantagem de ele ter esse pessoal todo reunido. Por quê? Primeiro, pela interação entre eles. Ou seja, o cara que entende muito de escola vai interagir com o que entende muito de medicina, da área de medicina. Então, quando você tem uma secretaria que está sufocada em função da demanda de projetos, a outra está. Se tiver todo mundo junto, o negócio anda. Inclusive, houve um manifesto do prefeito Hildon dizendo que estava com esse tipo de problema. Então, eu disse para ele que nós podíamos sair aqui na frente, a Prefeitura de Porto Velho, fosse criada a Secretaria Municipal de Engenharia. É a mesma coisa da Procuradoria-Geral do Município, Procuradoria-Geral do Estado. Então, interessante, você tocou num ponto. Eu me lembro que na época do Cassol, ele dividiu o DR em... ele dividiu na parte de estrada e na parte de edificação. Isso. E aí é o seguinte, de vez em quando um ajudava o outro, né? Mas está tudo junto, Pois Léo. é. Está tudo junto. Agora, um era voltado para a estrada, o outro voltado para a obra física, obra edifícios. de edifícios. Então, o prefeito Hildon ficou de, posteriormente, nos procurar para a gente debater mais isso, já fazem quase 1 ano e meio. O governador Confúcio ficou de nos encontrar lá em Brasília, também, e não nos recebeu mais, nem teve interesse em fazer Agora, isso. isso é absolutamente necessário, né, Claudinho? Que haja... facilita, né? Não é só facilitar, Léo, é bom, é econômico para o Estado, é econômico para o município. Está todo mundo junto. Por quê? Porque quando você faz um projeto, esse projeto passa na mão dos outros colegas. Então alguém dá uma sugestão, alguma coisa aqui que pode melhorar num sentido ou no outro. Eu vou lhe pedir mais um minuto, eu vou falar de Ângelos Prever, que pensa na sua vida, naquele momento mais difícil por qual todos nós passamos.
e que é um momento em que a gente precisa ter o tratamento diferenciado de uma equipe que saiba exatamente o que é que está fazendo. E não deixar que as pessoas que estão aqui nos acompanhando passem por um sofrimento que é perfeitamente dispensável. Ângelos prevê. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles, tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Cláudio, essa semana, nós não estamos aqui tratando de política, mas essa semana nós tivemos aqui exemplo de como a força da engenharia pode se movimentar para criar soluções de ordem política. O nosso sistema de água está sendo entregue ao DER, que é um departamento de engenharia, departamento de estrada de rodagem, mas que poderia ser muito bem chamado de engenharia, porque eu nunca vi tanto engenheiro junto ali, para resolver esse assunto, ou a questão da água. Nós tivemos o DENIT, que é um grande departamento de engenharia, resolvendo a questão da elevação do grade, da altura da estrada, em tempo recorde, consertando uma ponte lá ali depois de Cacoal, no Riozinho. Enfim, fazendo tudo aquilo que é necessário, um leito de estrada que foi levado, que no dia seguinte, durante uma madrugada, esse serviço foi todo pronto. Quer dizer, quando a gente coloca isso tudo a serviço do Estado, funciona muito melhor. E a gente está vendo aí a BR-425, que era aquele trecho que era um desespero para você passar ali. Eu passei por lá essa semana, não tem um buraco na estrada, está tudo perfeito, tudo bem arrumado. Quer dizer, na hora que a gente soma os viadutos aqui, né? Tá lá, aconteceram algumas modificações, alterações, mas de forma muito técnica, né? Para que aquilo ali saísse. Há essa necessidade, né? Léo, veja bem, todos esses casos que você relatou, simplesmente são decisões políticas. Uhum. A partir do momento em que se tem a decisão política, a engenharia está ali pronta para fazer o seu papel. Entendeu? Isso. Então veja bem, o que é que acontece? As decisões políticas sendo tomadas, se dá condições do engenheiro trabalhar. E quando nós, engenheiros, temos condições de trabalho, nós fazemos. Agora, sem condições de trabalho, ninguém faz nada. Nem eu como engenheiro, nem você como médico, nem ninguém. É a mesma situação do médico que está no pronto-socorro e não tem remédio, ele não tem equipamento para fazer uma cirurgia, isso e aquilo. O que é que ele faz? Nada. Então, a nossa situação é idêntica. Se nos derem condições, o quinto BEC, quando pega para fazer. Por quê? Porque tem a decisão política de ser feita. Entendeu, Léo? Então, essa parte aí de ser bem feito, mal feito, que demorou, que não demorou, que saiu, era da CAERD e vai para o DR, são decisões políticas. Agora, se chegar no DR e não der condições de fazer, vai continuar do mesmo jeito. Uhum. Se não tiver uma decisão política de fazer, dar condições, dar recursos para ser feito, vai continuar do mesmo jeito, vai continuar parado. Volto aqui para as leis que estão sendo mudadas. Tem uma que eu gosto muito, que eu vou citar de cabeça, é a 559. 2007, perfeitamente. Essa lei, Léo, ela tem sido muito questionada, porque ela cria o exame de suficiência. Porque todo semestre é jogado uma porrada de engenheiro no mercado de trabalho. E muitos deles, Léo, essa é a grande realidade, não sabem nem se mexer. Por quê? Porque nós não temos, tá certo, Léo? Depois de a formação técnica, nós não temos nenhum ano de prática. Como Às tem vezes, um médico, né? Exatamente. Ou como tem um exame da Por que é proficiência, que o médico, proficiência por da que é, OAB, né? Léo, que o médico é chamado de doutor. Porque ele se forma com 5 anos e tem um ano de residência. Esse ano de residência equivale a um pós-graduação. É verdade. Por isso é que ele é chamado de doutor. Então, o engenheiro não pode ser chamado de doutor. Ele só é chamado de doutor se ele tiver pós-graduação, se ele tiver mestrado, tiver o 4º grau. Então, a engenharia, se o cara não tiver estágio, ele vai sair sequinho para fazer muita besteira. Aí o pessoal começa a usar aquela frase que você usou aqui de brincadeira.
o mestre de obra sabe mais do que o engenheiro. Ocorre, né? O engenheiro não tem prática, chega lá, o mestre de obra dança por cima. Mas bota ele para dançar mesmo, entendeu, Léo? Então, esse é o caso que acontece, que nós precisamos. Eu acho que o exame de suficiência é uma ferramenta que pode ser usada, mas eu, particularmente, eu preferia que a engenharia fosse 6 anos, com 1 ano de técnica aplicada. Correto, tá certo? Depois, Léo, nós temos a 491/2011, que já é voltada para esses problemas que estão acontecendo desses edifícios que estão caindo. Ele determina, essa lei vai determinar a realização periódica em edificações e cria o laudo de inspeção técnica em edificações, o LIT. Essa matéria foi relatada pelo deputado Marcelo Crivella, com emendas passou a ser a PL 6014, está aprovada no Senado, que a 6014 veio do Senado para a Câmara. Isso. E a 491 foi da Câmara para o Senado. Isso. Então, elas tratam do mesmo assunto, vão se juntar e vão fazer uma só. E interessante, o Marcelo Crivella está penando exatamente por causa disso aí agora, né? Como prefeito lá do Rio de Janeiro. Exatamente. Se tivesse isso, muita coisa não tinha acontecido no verdade. Rio. Por exemplo, a 243/11 eleva a 10 anos a responsabilidade do empreiteiro pela solidez da obra. Porque o nosso Código Civil, ele determina uma garantia de 5 anos, pela solidez estrutural. Então agora está indo pela solidez da edificação como um todo. Me diz só, segura aí mais um bocadinho que a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto. As normas, principalmente as ISOs, essas normas ISO, existe o órgão de engenharia para determinar que elas sejam feitas, a ABNT, tudo isso, as normas técnicas, da mesma forma que a gente tem as normas de segurança, que também estão muito ligadas, tudo isso tem a engenharia trabalhando nisso. Você segura só um minutinho, eu vou passar aqui, eu vou chamar a CR3, Centro Automotivo, meu parceiro, meu mais novo parceiro, e parceiro todo brasileiro gosta de carro, né? Gosta não, tem paixão por carro. E a CR3, Centro Automotivo, tem paixão por brasileiro que gosta de carro. Vamos lá. Precisou de conserto ou de reparo para o seu carro? Então você pode contar com a CR3 Centro Automotivo. Eles realizam serviço como alinhamento computadorizado, balanceamento, suspensão, freios, ar-condicionado automotivo e troca de óleo. E Carlos, tem promoção para as baterias, né? Exatamente, temos sim. A bateria de 60 amperes de estrada, qualidade LA, R$180. Faz até em 4 vezes no cartão. E pneus multimarcas também, nós temos aqui também. É isso aí. E tem promoção na CR3, viu? Você, homem, trouxe o carro para fazer alinhamento e balanceamento, você ganha na hora um corte de cabelo ou barba na San Cabelos. E se for mulher, você pode escolher entre sobrancelha, escova e moldagem de cachos. Para mais informações, acesse a página da San Cabelos no Facebook. Não perca tempo e venha conferir. A CR3 está localizada aqui na rua José Vieira Caula, 4711, e o telefone é o 3219-3492. Se precisou de conserto, vem para a CR3 Centro Automotivo. Vem para cá. Vamos lá, voltamos aqui com Cláudio Vidal, meu convidado de hoje à noite. E a gente tá dividindo aqui informações, inclusive na hora que... Dividindo não, estou aprendendo aqui com ele. Informações que serão muito úteis a partir de agora. A gente tem uma cidade aqui em que nós tínhamos poucos edifícios, estão surgindo aí agora de monte. Mudou o perfil da cidade. Você olha de longe, você já percebe os edifícios saindo para um lado para o outro. Nós temos uma série de problemas que às vezes não são notados por quem faz o prédio. Vou citar um prédio aqui porque é onde mora a minha filha. Os edifícios Lyon e France, que estão ali ao lado do colégio Laura de Vicunha, e que não tem estacionamento tem estacionamento mal e porcamente para atender os moradores. Mas e o restante, como é que fica? A gente tem ali, logo depois, um outro colégio, que é o Solimões. Nós temos um hospital, um hospital, 2, 3 clínicas, quer dizer, tem todo um aparato ali, e quando você procura ver o restaurante, e você procura ver onde é que tem espaço para você estacionar, não tem. E ali não é atendido por linha de ônibus, porque é uma rua que ela não é rua preferencial, né? Não é uma rua maior. O que a gente faz numa hora dessa? Chama a engenharia, né? Léo, eu quando fui candidato a vereador na eleição passada,
Uma das coisas que eu botei no meu plano para poder brigar e mostrar ao prefeito que havia essa necessidade é justamente a mobilidade urbana. Se você não sabe, teve um prefeito aqui em Porto Velho chamado Carpinteiro. Ele veio, ele é da década de 70, ele foi nomeado. Ele veio oriundo da UNB. Então Porto Velho era Carlos Gomes, Pinheiro Machado, Brasília, Beira do Rio. E ele projetou a cidade de Porto Velho para o futuro. Então essas ruas que você citou, elas têm uma caixa. Elas têm uma caixa de 7 metros, mas tem uma calçada de 9. Isso. O que é que aconteceu, Léo? O que aconteceu que veio um outro prefeito. Posteriormente veio um outro prefeito que conseguiu um projeto chamado Projeto Cura, que era para fazer asfalto e meio-fio. Então, como as avenidas e as ruas eram muito largas e ele queria ser o benfeitor da coisa, ele diminuiu os caixões e, em vez de fazer 1 quilômetro, fez 3, 4, para tirar dividendos políticos. E hoje nós estamos pagando por isso. Então, uma das propostas minhas naquela época era justamente que o prefeito começasse a botar os pontos nos is. Nós sabemos que temos muita gente direita em Porto Velho, mas também sabemos que tem muitos aproveitadores. O que é que muitos deles fizeram? Quando viram o caixão lá na frente, simplesmente avançaram suas casas. Então hoje você vê que tem, por exemplo, a 7 de setembro, ela vai até a Jorge Teixeira com a largura, Rio Madeira. Quando você chega lá que faz aquela volta, aí por quê? Pinheiro Machado, né? Pinheiro Machado também, assim. Então, meu amigo, o que precisa, tá certo? É o que eu falei anteriormente para você. São decisões políticas que são decisões que vai afetar algumas pessoas que vão ficar com raiva de você. Você chegar para o cara e entrar na justiça e obrigar ele a recuar a casa dele, 3, 4 metros, para atender a sua comunidade, aquele cara vai ficar com ódio. Cláudio, eu vou lhe colocar numa saia justa aqui, me perdoe, mas não seria, o CREA não deveria estar ao lado dessa luta como órgão de classe que protege o engenheiro? Eu sei que ele existe para isso, mas como ordem de classe, que tem uma função social, além de proteger a profissão de engenheiro, não deveria estar participando disso? Léo, o CREA não tem nada dentro da Lei 5.194 que criou o CREA, que dê atribuições ou dê poderes para que ele possa fazer essa fiscalização ou entrar no mérito da questão. O CREA é única e exclusivamente o órgão fiscalizador do exercício da profissão. Pronto, vamos embora vamos aqui. Então, vem cá, o que é que você vai fazer no domingo agora? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Você vai arriscar a sorte? O Rondocap tá doido para dar um carro de presente para você. Tá cheio toda semana. Toda semana? Para acordar com o carro na garagem é muito bom. Vamos com o Rondocap aqui, eu vou com o Claudinho aqui. Nesse domingo, o Rondocap vai te dar mais 2 chances de fechar o mês com um carro novo na garagem. Contribua com as Zapaz e participe do sorteio. Tem uma HB20 no 4º prêmio, um Kwid no 3º prêmio. Serão 2 carros, 2 chances de ganhar o seu próprio veículo e mais R$8.000 não bateu na trave, 2 boladas de 5.000 e os giros da sorte. Rondocap, um produto da Federação Rondoniense da Zapaz. Dê uma chance pro melhor acontecer. Garanta já o seu e boa sorte! Bom, já que nós não temos o CREA nem o CAL e que a gente não tem uma estrutura para estatal, para a gente fazer isso, a única forma que eu vejo é que realmente prefeituras de uma forma geral, o Estado de um modo muito particular, se juntem e criem as carreiras de engenharia. E eu acho que o Estado tem muito mais obrigação do que as prefeituras, porque ao Estado cabe prestar a solidariedade a uma prefeitura como, por exemplo, Tapuã do Oeste, que tem obra de engenharia para fazer e que largou lá na mão de um prefeito chamado não sei o que lá, Porreta, eu me lembro que era o nome dele, e que resolveu, não, eu sei fazer a cabeceira da ponte, está lá. A cabeceira da ponte é aquilo que você já viu lá, que eu já fiz não sei quantas reportagens mostrando uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Então tem que ser feito dessa forma, porque lá
A pequena Itapuã do Oeste ou outra cidade pequena também vai precisar disso. Na hora que tiver validando a lei 69/94, criminaliza o exercício legal da profissão. Então esse cara tem que ir para cadeia. Robson Porreta é o nome dele. Vai se tornar criminoso. Passou longe, hein, Robson? Se livrou dessa. Viu, Léo? Continuando. Então, nós temos mais algumas leis que estão em andamento. Por exemplo, cria a Política Nacional de Manutenção Predial. Os senhores síndicos têm que ler, procurar a legislação. A responsabilidade que está nas costas desse povo, Léo, é muito grande. Desse povo do síndico? Do síndico. Jojoca, meu filho, entregue esse cargo. Pois é, eu já conversei com o Jorge Ademir a respeito desse assunto, entende? Então existem leis que são duras com relação a isso. Por exemplo, Léo, aqui tem um edifício que eu fui convidado para fazer uma vistoria há muito tempo atrás. E eu cheguei lá e vi os hidrantes, né? Aí eu, igual será esses hidrantes estão funcionando? Quando eu abri, nada de água. Aí eu digo, pelo amor de Deus, aqui são quantas famílias que moram aqui? Vocês não podem ficar desprotegidos. Porque a coisa, Léo, enquanto não acontece, tá tudo bem. Quando acontece, aí é triste. Resultado, eu subi, quando cheguei lá, o funcionário tinha fechado o registro dos hidrantes. Por quê? Porque estava com vazamento. Então, quer dizer, Deus o livre, se tivesse acontecido um incêndio ali, quando os bombeiros chegassem, como é que iam combater esse incêndio? Cláudio, eu vou contar uma coisa aqui para você. Eu não vou falar qual é o edifício, mas é o seguinte, é um edifício daqui de Porto Velho, não é tão antigo, mas é já está aí há muito tempo, construído há muito tempo. Daquele tempo que você construía com uma parede dessa largura assim. Não tinha previsão, mas o cara colocou uma piscina lá em cima. Eu não sei quantos mil litros d'água, mas aquilo pesa bastante. Uma piscina é um peso bastante razoável. Eu não sei se a estrutura, se ele estudou para colocar a estrutura. Está lá, está funcionando até hoje. Mas é um risco, né? Léo, veja bem, como eu disse para você, as coisas estão evoluindo. E tem síndico, hein? Tem síndico, o prédio tem síndico. Pois é, as coisas estão evoluindo. Antigamente, a gente fazia cálculo estrutural, quando eu estudei, no estádio 3. O estádio é o nível de considerações que você faz. Ou seja, o meu professor, ele fez um projeto de um posto de gasolina lá, que ele colocou pilar de 50 por 50. Ferro tinha lá que dava para fazer 10 prédios. Então, esses prédios antigos, eles estão superdimensionados. Porque estilo Hotel Vila Rica, por exemplo. Estão superdimensionados, tá entendendo, Léo? Então, eles aguentam porrada. Agora, um prédio calculado hoje, é por isso que tem essas leis. O prédio hoje está calculado para isso daqui. Se você for incrementar qualquer coisa, você precisa fazer o laudo para saber se ele suporta. Entende, Léo? Então, antigamente, muita coisa não acontecia de acidente, porque o cara quebrava uma parede, quebrava outra. Por quê? Porque você tinha uma viga lá, que com 20 ela passava, ela estava com 40. Com 60 ela passava, ela estava com 1,20 m. Antigamente chamava isso de fator cagaço, né? O cara ficava lá no cagaço, faz o dobro. Olha, na engenharia o fator cagaço da gente é muito alto, que é 65%. Certo? Nosso coeficiente de segurança é 65%. Agora, tu imagina, quando você vai fazendo o seu cálculo, aí você, essa carga aqui dá 2,5 toneladas, eu arredondo para 3. Deu 3,02, eu arredondo para 3,10. Entende? Então, esse cagaço da realidade, ele vai se somando. Quando você chega no fim, talvez dê 100%. Isso. Ou seja, se você tem um pilar que suportava 70 toneladas, ele vai suportar 140. Entende, Léo? Então, hoje, nós estamos trabalhando com computador. Nós estamos trabalhando na informática. Se é 2,5 toneladas, vai ser 2,5 toneladas. Não tem negócio de arredondar mais. É aquilo até o fim. Falei aqui a respeito do prédio Vila Rica. Eu vi um comentário de um amigo meu, jornalista, a respeito do Vila Rica. E depois eu vi uma reportagem, aliás, eu me lembro de ter conversado com você a respeito desse assunto. Vocês
pelo amor de Deus, pode botar outro prédio daquele em cima que ele vai suportar, porque aquele prédio é muito antigo. Você me disse assim, olha, quando eu cheguei aqui, esse prédio já estava pronto. Já. E ele é daquele tempo que a gente fazia com fator 3. Exato. Ou seja, o fator de cagaço era 300, não era 100. Isso. Então, aquilo ali não tem nenhum problema, né? Nem para construir, nada, para Léo, nada. Veja bem, quando eu fui procurado para me manifestar a respeito desse assunto, havia uma manifestação de um colega, de um outro arquiteto, dizendo que não poderia desmanchar 4 apartamentos para fazer uma sala de aula. Aí eu disse, olha, me estranha muito alguém falar uma aberração dessa, porque a engenharia também evoluiu. Nós podemos sim. Se for preciso trocar uma viga, tá certo? Nós trocamos. E aí, qual o problema? Nenhum. Certo. Nós podemos fazer. Agora, o que é que vai definir isso? É o custo-benefício. Uhum. Quanto é que vai custar Vale a fazer pena fazer daí? isso ou não? Vale a pena fazer ou é melhor derrubar e fazer outro prédio? Entende, Léo? Agora, para engenharia não existem limites. Pode ter certeza disso. Não existem limites. O que tiver de problema, a engenharia resolve. Por falar em engenharia, eu vou chamar um parceiro meu aqui que trabalha com engenharia também, engenharia química. Você conhece a fera. Um dia, lavando o carro, ele disse assim, para que eu vou continuar lavando o carro se eu posso criar as condições para ter uma empresa que forneça isso para quem precisa lavar carro, lavar casa, lavar hospital, lavar isso. Sabe o que ele fez? Utilizou a engenharia. Aliás, a engenharia está presente em tudo na vida. Está aqui a engenharia. A engenharia está presente. Quando você coloca o seu carro no posto de gasolina, dê uma olhada antes que você não vai precisar perguntar ao bombeiro para que lado está a abertura do tanque, não. Está escrito, tem um indicativo lá na frente. Tudo isso é engenharia. Tudo é pensado, Léo. Tudo repensado. Tudo. Quando o médico precisa fazer aquele tubo que você diz assim, olha, vai orientar o... Engenheiro mecânico é que vai fazer funcionar, aquilo ali. engenheiro de robótica é que vai dizer como. Tudo. Léo, engenharia é fundamental. Todo desenvolvimento da humanidade se deve à engenharia. Engenharia militar e engenharia civil é o quê? Tem diferença? Não tem diferença nenhuma. A engenharia militar e engenharia civil, a diferença delas é o ordenador. Que lá quem manda é o comandante, e o lado de cá quem manda é o prefeito, é o governador. O povo. Vamos lá, vamos para a Rondoquímica. Ao precisar comprar produtos de limpeza, você já tem endereço certo. Eu estou falando de Rondoquímica, o seu supermercado da limpeza. Você encontra produtos de limpeza em geral para o seu carro, para a sua casa, para o seu comércio ou para a sua empresa. Tem de tudo com ótimos preços e também tem promoção. Olha só, desinfetante Dália 2 litros só R$ 3,10 e desinfetante Dália 5 litros só R$ 6,30. Às sextas, toda loja fica com 15% de desconto e aos sábados sempre tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Vem fazer economia na Rondoquímica, que está localizada aqui na Avenida Amazonas 7708. O telefone para mais informações é o 999610719 ou o 35338261. Se você precisa comprar produtos de limpeza em geral, você já sabe onde vir. Eu estou falando da Rondoquímica. Vem conferir. A gente está falando aqui de engenharia de uma forma geral. Tem uma notícia que eu quero passar aqui para vocês. O DENIT resolveu agora, é uma luta do senador Assir Guga, um mandato e meio do senador Assir Guga que foi gasto com essa luta, que é a BR-319. A BR-319, eu não sei se o Claudinho já teve a oportunidade, mas deve ter feito isso aqui, essa viagem daqui a Manaus em 8, 10 horas de viagem de carro, passando por cima, em asfalto, sem nenhum problema. O tempo passou, não deram manutenção na estrada, e aí faltou engenharia. E aí acabou e os caras disseram o seguinte, olha, para fazer essa estrada agora tem que tirar uma licença ambiental. Licença ambiental, uma ova. Para com isso. A história é bem outra. Então estava na hora da gente pensar em algo, colocar essa estrada para funcionar já agora. O DENIT disse que talvez daqui para maio a gente já possa estar atravessando daqui até Manaus. Só tem um trecho, 400 quilômetros de estrada, onde você já tem uma parte, que é a parte do piso base, já está pronto, é somente botar asfalto, subbase. É só colocar e ir para frente. E a gente tem uma série de outras coisas que estão ocorrendo aí agora. A BR-364 tem pontos que ela precisa ser recomposta. Tem 30 anos essa estrada aí, pelo menos, mais de 30 anos,
e a gente não vê a manutenção que precisava acontecer nela. Léo, Eu fico preocupado com isso, Cláudio, porque é o seguinte, nós estamos falando exatamente disso aqui, né? As leis já estão aí pensando nisso, né? Léo, veja bem, esse problema é como eu volto a dizer, tudo são problemas que as soluções são políticas. Não tem nenhum problema se fazer essa BR daqui para Manaus, nenhum problema. O problema é a decisão política, tá certo? A BR-364, a usina já elevou o nível 2 vezes e estão levantando a estrada, se faz. Se precisar, faz mais. O que precisar. Se precisar, faz uma ponte Porto Velho e Manaus. Entende? Já que estão achando que é muito caro, faz uma ponte Porto Velho e Manaus. Quanto custaria para a gente ter essa estrutura de engenharia, Estado e municípios? Você tem ideia, né? Eu vou dar um tempo para você pensar sobre isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Hotel Caramuru e vou para o intervalo. E no retorno a gente tem aí uns 4, 5 minutos para a gente conversar a respeito disso. Enquanto isso, você faz suas contas. Se não tiver máquina, aqui tem. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense 2 vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou o WhatsApp, o 99329-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. Cláudio Vidal, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduando em engenharia diagnóstica, que é aquela engenharia que analisa a parte crítica das obras. Tem mais algum ainda aí para a gente falar? Não. Não. Léo, aqui só tem a ampliação para 12 anos a garantia de obras de infraestrutura e pavimentação das estradas e vias urbanas. Opa. Essa PL é a 6439/2009. Ela é importantíssima porque eu tive uma experiência que eu saí daqui para passar um Réveillon no Peru. Então nós saímos aqui na estrada daqui do Brasil, era uma zoada. Quando nós entramos no Peru, as estradas, mais um silêncio. O que é que aconteceu? Quem fez a estrada do Peru? Odebrecht. Quem fez a estrada do Brasil? Odebrecht. Qual é a diferença? A diferença... A fiscalização da parte de engenharia. Lá no Peru, você pega o asfalto, ele tem 12, 15 centímetros. Aqui tinha 4. Aqui, quando a gente tem asfalto, eu vou falar um negócio que eu sei que vai incomodar muita gente. Mas quando o Quinto Beck faz, é mais ou menos igual aquela ali do Peru. Se eu ofendi alguém, sintam-se ofendidos. Eu não vou reclamar, não vou falar nada aqui mais. Quanto vai custar para o Estado montar essa estrutura de engenharia que possa ser utilizada, por exemplo, pelo Ministério Público que está construindo, que constrói prédio, ou pelo Tribunal de Justiça que está construindo ali agora um prédio também, ali onde era o Ipiranga, ou pelo próprio Estado que precisa de vez em quando abrir uma vicinal, ou pela Prefeitura, ou pelas prefeituras que estão aí que de vez em quando precisam um técnico para ver aquela história do Rodoanel lá de Ji-Paraná, que deu um rolo do tamanho do cão e ninguém está nem olhando aquilo não, mas uma hora vai ter que olhar e aquilo vai ter gente preso naquela história. Quanto vai custar para montar uma estrutura de alguém que diga assim, olha, o espaço alternativo, ele tem que ter isso, isso e aquilo. Quanto custa isso? Quantos homens, quantos engenheiros a gente vai precisar contratar para fazer isso e com a sobra para entregar numa prefeitura dessa para fazer uma fiscalização ou alguma coisa do tipo? Léo, o dinheiro público, ele tem que ser levado em consideração o custo-benefício. Então o custo-benefício é muito baixo. Esse custo é muito baixo em função do benefício que ele traz. Por quê? Porque a Prefeitura de Porto Velho tem a Secretaria de Educação
que tem um departamento de engenharia. Quantos engenheiros tem? 10. Esses 10 vão para a secretaria. O departamento de engenharia da Secretaria de Saúde vem também para esse departamento. Então, Léo, o custo dessa estrutura, em termos financeiros, é muito baixo em função do benefício que vai trazer. Isso é que precisa esses gestores entenderem, que o dinheiro público tem que ser um custo-benefício, tá certo? Custo baixo e benefício alto. 50 novos engenheiros daria? Ou nem tanto? Talvez desse para o Estado tudo, para a gente atender judiciário. 50? Talvez desse. Talvez desse. Hoje, se você for observar quantos engenheiros tem no DR, quantos engenheiros tem na Secretaria de Saúde, talvez dê isso. Hoje. Eu não posso afirmar taxativamente não tem esse. A quantidade, não tenho. Mas eu acredito que tenha, que dê 50 engenheiros dentro do DR, dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Educação, Planejamento. Todo canto tem engenheiro, Léo. Todas essas secretarias têm engenheiro. Nós estamos falando de engenharia de uma forma geral, porque a gente tem engenheiros na Emater, a gente tem engenheiro, tem Tudo arquiteto. Tem engenheiro, senão não anda. Cláudio Vidal. Muito obrigado, Léo. Obrigado a você. Eu que Olha, agradeço a o espaço. conversa de hoje é muito mais para a gente entender como é que essas coisas funcionam hoje e como é que podem funcionar melhor. O que a gente está tratando é de dar a estrutura que o Estado precisa ter, não o tamanho do Estado, mas a estrutura que o Estado precisa ter para ser Estado voltado para o cidadão. Amanhã, às 8h30 da noite, a gente está aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Claudinho Vidal. Pode dar um abraço lá para os seus amigos engenheiros. Tá lá, ó. Aliás, parabéns pelo Flamengo, hein?